A culpa te tortura mesmo quando você fez o melhor que você podia. A culpa aparece no descanso, a culpa de dizer não, a culpa por sentir, a culpa por existir. Essa culpa, ela não nasceu em você, mas foi instalada emocionalmente ao longo da tua história. Você se sente culpada mesmo quando não fez nada. Se você se identifica com isso, hoje o episódio do Reconnect vai falar sobre essa culpa invisível que está aí em você e que aciona todos os teus traumas e aciona todos os sentimentos autodestrutivos que te levam a se sabotar, a se colocar para baixo, a uma baixa autoestima e que impedem você de voltar a ser você mesma, de acreditar em você, de fazer aquilo que você gostaria e de ser quem você gostaria de ser. Meu nome é Juliana Loureiro, eu sou especialista em ajudar mulheres a se resgatarem desses padrões que nos aprisionam. Então, se você está aqui hoje, vamos mergulhar nesse sentimento. Muitas vezes a gente não para perceber o quanto realmente a gente carrega de culpa que não está sendo nem nomeada. Então, o que é importante você aprender hoje é que esse sentimento de culpa foi algo que você aprendeu a sentir. Você não nasceu com isso, você não nasceu culpada por nada, mas você foi aprendendo como uma resposta emocional infantil quando você percebeu que você gerava desconforto no outro ou que alguma situação que você passava criava essa sensação de desconforto. Então você concluiu que você era a causa do caos, que se você fosse melhor, isso não teria acontecido. Então as pequenas situações na tua infância foram criando essa sensação de uma forma de culpa psíquica, aonde você tenta controlar aquilo que é incontrolável. Se você for perfeita, ninguém te abandonaria. Se você fosse boazinha, ninguém brigaria com você. Se você não errasse, ninguém se decepcionaria. Então, você acaba recebendo essa conexão entre o que causou no outro, o que causou a situação e a tua responsabilidade nisso. Então você tenta ver e começa a criar um mundo onde você precisa agradar para conseguir sobreviver. Então tudo que o teu corpo quer fazer é resolver, é agradar, é entender o que você pode fazer de maneira diferente para conseguir apaziguar a situação. E aí hoje, na vida adulta, esse é um padrão completamente devastador, porque quando você sente culpa, tudo que você teria que colocar de limite no outro vai te gerar culpa. Todo descanso que você poderia ter para se recompor, para ficar bem, para ter energia, gera culpa. Todo desejo que você tem de sonhos e de fazer coisas gera culpa. Toda a capacidade de ser você mesma gera culpa. Agora, imagina como é que você vai se resgatar, como é que você vai ser você mesma, como é que você vai colocar limites e que são as coisas essenciais para você conseguir estar em você mesma, viver com mais propósito, com mais realização, se existem todas essas travas de cada área, de cada estrutura te levando a essa culpa invisível. Então, é importante você entender, mulher, que culpa não é responsabilidade, não é arrependimento, né? Não é essa consciência ética de que você poderia ter sido melhor, não é essa hipermaturidade, não é ser hiper empático, não é espiritualidade. Essa culpa, ela é tóxica, ela é uma distorção, ela é uma crença, algo que você acredita, que está lá profundamente enraizado em você, que diz que você precisa se anular, que você precisa ser melhor. Eu preciso ser melhor, eu preciso me anular, eu preciso ser boazinha para ninguém se afastar de mim. Então,
essa culpa tóxica, ela está totalmente ligada ao medo de perder o outro, ao medo do abandono, ao medo da rejeição. Então, na infância, você percebeu que, puxa, talvez tenha acontecido uma situação e alguém se afastou de mim, alguém não me deu atenção, alguém não me deu aquilo que eu precisava. Então, eu entendo que se eu não tivesse feito aquilo, então esse afastamento não teria acontecido. Agora, imagina isso acontecendo de novo, de novo, de novo e de novo. Isso vai sendo interiorizado em você e hoje talvez você acredite que você, né, você pega a situação e que acredita que realmente tem essa responsabilidade nas situações, uma responsabilidade totalmente exagerada, uma responsabilidade pelas emoções do outro, pelo nível de maturidade do outro. Tudo por conta dessa distorção psíquica que foi feita na tua infância e que talvez você nem perceba, talvez você não consiga nomear isso como culpa. Mas quando você começa a destrinchar o que você está sentindo, muitas vezes está ligado à incapacidade de fazer, incapacidade de estar com a outra pessoa. E aí, por que que eu sou incapaz? E a gente vai quebrando essas camadas e a gente chega nessa sensação de que você deveria ser melhor, de que, né, eu deveria conseguir ter condições de fazer algo ou de me responsabilizar emocionalmente por outro, ou de ser perfeita. Então, por que falar da culpa é uma grande oportunidade? Porque a culpa, ela é a trava central de tudo que te impede você de ser você mesma. Ela impede você descansar, ela impede você de ter prazer, ela impede você de fazer escolhas, de você ser você de verdade. Ela mantém essa sensação de que você não é suficiente totalmente viva. Porque tem esse sentimento, ele tá se renovando o tempo todo. Acontecem pequenas coisas e você tem esse mecanismo desenvolvido para se autocriticar, para se autocondenar. Então, quebrou um copo. Ah, eu poderia ter segurado o copo melhor. Vou para culpa. E é diferente de você pensar positivamente no que você pode fazer melhor da próxima vez. Ah, eu errei e eu poderia ter feito isso. Sim, isso é uma coisa. O que eu estou trazendo aqui, mulher, é aquele sentimento que quebrar um copo te faz sentir muito mal. Te faz sentir como se, puxa, eu não dou conta de nada. E talvez isso venha no teu corpo como um peso, como um desânimo, como algo que você quer desistir de fazer alguma outra coisa, ou você começa a ter essa desmotivação. Então, você vai abastecendo esse sentimento de insuficiência. Ao invés de você sentindo que você é cada vez mais capaz, conforme você vai vivendo a tua vida, os teus olhos, eles estão tão focados para te trazer essa hiperresponsabilização por tudo que você faz e pelo que o outro sente, que você vai abastecendo cada vez mais a sensação de ser insuficiente. Essa culpa também sustenta a sensação de ser uma impostora. Do que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho direito, eu não tenho merecimento de estar aqui. E aí ela vai também fazer com que você alimente aquele lugar de força de vontade, do tipo, não, então eu sou insuficiente e eu vou me tornar boa nisso. E aí você começa a agir a partir desse lugar de uma força de vontade, de uma pressão, de uma hiperexigência, e isso também te leva para uma autossuficiência. Uma autossuficiência onde você acha que você é capaz de quebrar tudo isso e que você vai se tornar muito boa e aí você fica vivendo ciclos e ciclos de novo e de novo, aonde você cria uma super energia de capacidade de fazer e daqui a pouco você vai para a culpa, você vai para o sentimento de insuficiência e você vê que, puxa, tudo isso que eu fiz, toda essa força de vontade faz com que não me leva a lugar nenhum, porque ela não tem consistência, ela tá vindo de um lugar de medo, de um lugar de desespero, de um lugar do preciso encobrir o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro dentro de você nessa situação é que você se sente insuficiente, você se sente culpada
o problema, né? É o problema da história. Então, se eu tô quebrada, se eu nasci um problema, se existir a forma que eu existo é um problema, eu preciso, através dessa autossuficiência, começar a mostrar suficiência, mas não é algo que vem do amor, da evolução, é algo que a intenção é cobrir isso que eu sinto de ser quebrada, de não ser boa, de ser culpada, né? É minha culpa que eu não consigo fazer isso. Então, que eu não sou essa pessoa, então eu saio nesse desespero. E essa autossuficiência cria muitas consequências negativas, de você passar por cima de você mesma, de você não pedir ajuda, de você se colocar em ambientes tóxicos, né? De você realmente se tratar como um robô, né? Como se tudo fosse tua responsabilidade e você tivesse que fazer tudo perfeito. Então, além disso, quando você tá nesse sentimento de culpa e tem essa culpa tóxica desenvolvida desde a infância, você se impede de colocar na sua vida, se colocar na sua vida como prioridade. Então, você acaba sempre colocando o outro em primeiro lugar. O teu olhar tá sempre pensando no outro primeiro e depois sobra alguma coisa para você. E isso é algo muito expressivo, porque te traz uma dificuldade imensa de entender o que é melhor para você, como se defender, como se proteger, como cuidar de você. Os teus olhos estão sempre no outro. Então você fica abandonada, você acaba se rejeitando e acaba não conseguindo fazer o que seria melhor para você. Tudo por conta dessa sensação de culpa que você carrega. Então, essa culpa, ela também te prende em relações completamente desgastantes. Porque vamos pensar lá, quando você era criança e você começou a fazer essa distorção nessa associação de que você era culpada, de que você não era suficiente, de que era tua responsabilidade porque aquilo estava acontecendo, você não tinha o que fazer. Você precisava do apoio familiar para conseguir sobreviver, para ter comida, para ter teto, para ter roupa, para poder ir para a escola, para se deslocar. Então você precisava ficar naquela relação disfuncional. Só que hoje você cresceu e você não precisa mais ficar em relações que são disfuncionais, que são desgastantes, com pessoas que abusam de você, com pessoas que te manipulam, com pessoas que te ignoram, que te minimizam, que te negligenciam emocionalmente. Você não tem mais nenhuma necessidade de estar com essas pessoas, na maioria das vezes, a não ser quando existe uma dependência financeira, que aí você acaba voltando ao cenário inicial lá da tua infância. Só que mesmo muitas vezes não precisando estar com a pessoa de maneira a nível de sobrevivência, você se mantém nessas relações porque você sente que você deve ficar nessa relação e que você deve arrumar essa relação, que você deve fazer as coisas ficarem bem, porque você sempre no fundo acha que tem uma responsabilidade. Então, se você não tivesse feito isso, poderia estar melhor. Então, como você fez aquilo, poxa, deixa eu continuar aqui hoje, porque eu fiz aquilo ontem, então hoje eu continuo. E aí hoje você continua e acontece mais alguma coisa e você automaticamente sente que você deveria ter feito diferente e carrega essa sensação, então você continua. E isso vai te desgastando. Então, quando você segue nesse padrão, você se destrói, você vai cada vez mais criando um abismo entre você e a vida. E isso vai te levando para quadros de depressão, de ansiedade, para quadro de síndrome de estresse pós-traumático. Isso vai te levando para autodestruição efetivamente. E aí, o que fazer com isso, porque isso é algo muito enraizado dentro de você. Então, conseguir olhar para isso, você tá aqui comigo hoje, ouvindo, se dando a possibilidade de ouvir, porque muitas vezes você pensa, não me sinto culpada. Não é uma culpa que ela vem assim tão esclarecida.
ela fica subentendida quando você analisa os teus comportamentos, as tuas sensações e os teus sentimentos. Então, transformar esse sentimento de culpa tóxica é criar a possibilidade de reconstruir a relação com você mesma. É você conseguir encerrar esse ciclo de sobrevivência, de que você sempre está lutando para sobreviver, lutando para ter alguém do teu lado. Transformar esse sentimento de culpa, mulher, é você conseguir abrir caminho para você conseguir se regular emocionalmente, para você ter autonomia emocional, para você ter autoestima e entender que você é capaz, que você é humana, que você pode, que você é amável, que você é a solução e não o problema. O quanto isso transformaria a sua vida? O quanto seria importante para você, na tua experiência, no teu viver, se sentir amável, se sentir suficiente, sentir que você não tem culpa ou responsabilidade por tudo que acontece à tua volta, que você pode ter emoções, que você pode se expressar. Basicamente, mulher, você conseguir sair, transformar essa culpa tóxica, é você se permitir existir sem ter justificativa. É você permitir se existir, permitir existir simplesmente porque você merece. E não existir para sobreviver, para mostrar, para provar para o outro que você é capaz, que você não é culpada. Percebe como esse mecanismo ele é realmente totalmente autodestrutivo. Viver nisso é não perceber, é não conseguir contemplar a vida, é não conseguir desfrutar dos momentos, é não conseguir zelar por momentos de prazer, de serenidade, porque existe essa bomba autodestrutiva em você que está o tempo inteiro analisando a sua culpa, o quanto você precisa fazer melhor, o quanto você precisa se responsabilizar pelo outro, o quanto você precisa agradar, o quanto você não está sendo boa o suficiente. Então, mesmo que você esteja em lugares positivos, que você, através da força da autossuficiência, tenha conseguido fazer isso, você não consegue desfrutar disso, porque você está presa nesse sentimento tóxico de culpa. Então, a culpa, ela traz automaticamente uma punição. Então, se eu sou culpada por algo, eu tenho que ter uma punição. Faz sentido? Então, vamos pensar lá, né? Um assassinato. Alguém matou, assassinou alguém, ele é culpado e ele precisa ter uma punição. Então, ele vai ficar 30, 40, 50 anos na prisão. E isso é muito claro que faz sentido quando a pessoa realmente tem a culpa. Agora, imagine você carregar uma culpa da qual não é sua e você se aprisionar. É o que essa culpa tóxica acaba fazendo sem você perceber. Então, se eu me sinto culpada por não conseguir fazer os outros estarem comigo, não ter outras pessoas do meu lado, o que que eu vou fazer? Eu vou me punir. Então, eu vou criar situações que eu fique sempre sozinha, que eu seja ignorada, eu vou criar relações com pessoas que não se importam comigo, para eu provar para mim mesma a minha culpa e eu também criar a minha punição, o meu castigo. Então, essas coisas acontecem de maneiras muito sutis, mas que quando a gente começa a trabalhar, e dentro do meu método a gente trabalha tudo isso, a gente começa a desmistificar todos esses lugares aonde você, na verdade, está agindo no mundo a partir dessa culpa tóxica, se exigindo essas resoluções e criando essas punições. Essa punição, ela vem através da autossabotagem, ela vem através de relações tóxicas, ela vem através da procrastinação. São diversos mecanismos que você acaba utilizando para se punir. Ah, Juliana, mas me punir do quê? Eu nem sei o que é. Pois é, tudo isso ele é tão consolidado dentro de você que muitas vezes você não consegue de maneira imediata
entender que você está se sentindo culpada, que você está se punindo. É preciso um trabalho realmente profundo de autoconhecimento, né, de destraumatização, para que você comece a acessar com clareza esses lugares. Porque pensa aqui comigo, se isso já fosse claro, se isso fosse tão evidente, você já teria resolvido. Então, puxa, eu entendi que eu era responsável por isso, que eu era culpada, mas eu não sou, então agora eu me liberto e eu sigo o meu caminho. Eu me coloco como prioridade, eu me permito ter desejos, eu me permito descansar, eu me permito trabalhar com aquilo que eu amo, eu me permito ganhar dinheiro. Só que não acontece assim, porque tudo isso tá mascarado, é como se as coisas que acontecem, elas são a pontinha do iceberg. E você não consegue enxergar o tamanho do iceberg que existe embaixo da água. Então, fazer esse trabalho é essencial para você se libertar dessa culpa tóxica. E eu tô falando isso porque eu vivenciei isso a minha vida toda. Eu carreguei essa culpa tóxica. Eu entendia que era minha culpa por eu sentir demais, que era minha culpa por eu querer me expressar emocionalmente, de eu querer atenção, eu querer cuidado. Era tudo minha culpa. Que eu não deveria querer aquilo, que eu era sensível demais, que eu tinha desejos demais. Então eu entendia que eu era o problema. E esse entendimento, ele foi carregado desde sempre. Então, hoje, depois de fazer todo esse trabalho, eu vejo que essa culpa tóxica, ela já estava ali em mim com muita persistência quando eu tinha 8, 9 anos, 10 anos. Eu lembro de um momento quando eu estava no balé e eu era bailarina clássica, eu tinha um super perfil de bailarina e a diretora da escola me escolheu e ela me escolhia para fazer as coreografias, me colocava em alguns pontos estratégicos assim dentro das coreografias. Só que eu tinha sido pulada de níveis, né? Então eu tinha começado lá no nível um e de uma outra escola, e aí quando eu ela viu que eu tinha, essa outra diretora viu que eu tinha muito potencial, ela me tirou do nível um e me colocou lá no nível pré-profissional. Só que eu não sabia nem quais eram os passos, eu não tinha aprendido tecnicamente diversos passos. Então, depois que eu mudei dessa escola para outra, que era uma escola que era super tradicional, importante dentro da minha cidade, reconhecida, né? Essa outra diretora também percebeu o meu potencial e ela me escolhia. Só que toda vez que ela me escolhia, ela passava uma sequência de passos, aonde alguns desses passos eu nunca nem tinha visto na vida. E aí eu tentava imitar, ela não fazia o passo, ela dizia o nome do passo e fazia uma certa mímica de como era esse passo. E eu, no meio de 30, 40 meninas, me olhando, tentando aprender, decorar e tá ali sendo vista ao mesmo tempo. E o que que eu acreditava, né? Eu não conseguia muitas vezes, né? Algumas vezes passava, porque era algo que eu dava conta ali no desespero, naquela obrigação, no sacrifício, e outras vezes era simplesmente impossível. Como eu iria aprender algo que requereria talvez semanas para serem aprendidas, para qualquer ser humano aprender? Aprender na frente de 30, 40 meninas com uma diretora te puxando no meio do palco era meramente impossível. Mas eu ia lá, tentava, não conseguia. O que acontecia? Ela ficava irritada, ela ficava brava, ela dizia que eu não servia, que eu tinha cérebro de elefante, que eu tinha cérebro de ervilha, que eu era loira burra. Então ela vinha com toda a bagagem emocional de raiva, de descontentamento dela, porque para ela eu não estava fazendo o que ela estava pedindo, sem nenhuma contextualização. E o que eu acreditava com isso? Que realmente eu era o problema. Eu não tinha condições de pensar, poxa, mas eu nem aprendi esse passo, não tive nenhuma chance, não me deram apoio. Não, eu automaticamente acreditava que eu era o problema, que eu deveria ter aprendido aquele passo naquela hora, naquele momento, mesmo não tendo aprendido antes.
Então eu carregava essa culpa comigo e acreditava que eu era o problema mesmo. Agora você imagina essa professora trabalhando comigo todos os dias reforçando que eu era o problema, que eu era o problema, que eu não conseguia, que eu não dava conta, que eu não sabia fazer, que eu era um desperdício, que eu não servia para nada. Eu fui validando isso a cada situação que acontecia, até que isso virou algo parte da minha identidade. Entender que eu sou o problema. Então, se algo dá errado, eu fiz alguma coisa. Deve ter alguma coisa que eu fiz de errado para isso estar acontecendo. É como se eu me responsabilizasse por tudo que está à minha volta. Então, percebe, mulher, que na verdade essa não era minha culpa, foi uma culpa que foi herdada, que foi internalizada, que foi emocionalmente condicionada e que acabou dominando a forma que eu agia no mundo por muitos anos. Então, quando você vive a partir desse lugar, tudo se torna muito difícil. É difícil viver, é sobrevivência, é piloto automático. E eu sei que se você tá aqui é porque você não aguenta mais isso. E aí você deve perguntar: ah, Juliana, mas eu me sinto culpada até quando eu faço certo. Sim, essa culpa tóxica, ela não segue uma lógica, ela segue um trauma. Então, mesmo quando as coisas vão bem, a sua mente olha para as coisas e acredita que poderia ter sido melhor, que poderia ter tido um resultado melhor, que se você tivesse melhorado nesse ponto e nesse ponto, as coisas seriam ainda melhores, né? Você sempre tem o olho para o trauma, para a sensação de que você é um problema, de que você fez algo errado, de que é tua culpa. Então você nunca se satisfaz, porque lembra que você precisa se punir. Então, quebrar esse sentimento de culpa não é lógica, é trauma. E aí, dentro do meu método, a gente vai trabalhar tudo isso para destraumatizar o teu corpo, junto com essa elaboração de uma nova mentalidade. As duas coisas precisam ser trabalhadas juntas. E aí, talvez você diga, poxa, mas se eu não sentir essa culpa, eu vou ser egoísta, porque eu vou, né, ver que, na verdade, a responsabilidade é do outro. E aí eu entendo que você pense assim, só que não. Egoísmo é você não ter a consciência daquilo que você está fazendo. Se libertar da culpa é se permitir estar presente no momento no que realmente está acontecendo. Então, se eu tivesse voltado lá atrás, e pudesse voltar lá atrás com aquela diretora do balé, eu entenderia que toda a agressividade verbal, né? Toda a ameaça psicológica, todo o bullying que ela fazia era dela e que eu não tinha como ter a responsabilidade daquilo, que eu deveria aprender, talvez eu exigiria que alguém me ensinasse, talvez eu tomasse ações, saísse daquela escola. Então, isso não é ser egoísta, isso é se defender, agir em sua própria defesa. O problema é que essa culpa te colocou num lugar onde você defende todo mundo, menos você mesma. Então, quando você pensa em tirar essa culpa e começar a se defender, isso parece dar uma sensação de que é egoísmo, mas é simplesmente você defendendo a sua vida, defendendo o seu estado de bem-estar, a tua consciência, podendo estar presente para o que está acontecendo agora, sem carregar toda essa bagagem que vem lá de trás. Ah, Juliana, mas a culpa me mantém responsável. Claro, se você sempre se culpa, você pega a responsabilidade para você e aí você precisa resolver, você precisa, é aquele eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso salvar outra pessoa, eu me coloco aqui para baixo para outra pessoa ficar bem. Ela traz essa hiperresponsabilização. E realmente, quando você quebra a culpa, você não vai mais falar de culpa, você vai falar de responsabilidade e você vai desenvolver uma responsabilidade com lucidez. Aonde é, até onde
É a sua responsabilidade ter a lucidez de enxergar isso, porque a culpa, ela te leva ao autossacrifício, ela te leva à autocondenação, a você se matar por manter o outro ou a relação ou a situação bem. Ela te faz fazer isso. É quando muitas mulheres que eu atendo vêm e falam: eu preciso fazer isso, eu não tenho como. Quer dizer, ela tá ali quase morrendo, precisando de uma cirurgia, mas se deixando para trás e querendo assumir a responsabilidade das outras coisas, das outras situações. Então, o jeito errado de você lidar com a culpa é você tentar compensar, você tentar fazer mais, você doar mais, você agradar mais, você tentar resolver. Ou então, você tentar ignorar, do tipo, eu não vou pensar nisso. Eu vou deixar isso de lado, mas eu vou continuar sentindo isso e essa culpa vai ser alimentada de novo, de novo e de novo. Ou então você simplesmente começar a rezar para você não sentir isso mais, tentando evitar isso. E aí você não integra tudo isso emocionalmente. Você também não deve começar a racionalizar e se punir por ter sentido essa culpa. E prometer que da próxima vez você vai ser melhor, né? Pegar isso para você e quando você faz e você trata esse sentimento dessa forma, você tá só reforçando o ciclo do trauma, culpa e sobrecarga. Você reforça toda vez que você reage de uma dessas formas. Então, o jeito certo, mulher, de você lidar com a culpa é você começar a nomear essa culpa, você começar a reconhecer quando ela acontece, quando ela aparece. E você vai ver que ela aparece nas menores situações. Não precisa ser uma situação gigantesca para você começar a desmascarar essa culpa tóxica que existe em você. Você vai perceber que às vezes numa pequena situação você sente e aí você deve reconhecer essa culpa. Depois que você fizer isso, você vai identificar de quem é essa voz, né? De quem tá te dizendo que essa culpa é sua, da onde isso veio, qual a tua referência para acreditar que a culpa é sua. Então, na minha situação, quando eu era pequena no balé, da onde veio eu acreditar que eu tenho a culpa por errar, por não saber? Veio da diretora, veio daquela situação aonde eu não tinha aprendido o passo e alguém veio dizer que eu tinha que saber. Então, toda vez que eu não sei algo, eu acho que eu já deveria saber. Então, eu vou identificando da onde vem. E aí, eu vou desassociando que essa culpa não é quem você é. Ela é um condicionamento emocional. Então, puxa, senti a culpa, nomeei, identifiquei da onde ela veio. Ah, ela não sou eu. Ela é um condicionamento emocional. Eu valido esse sentimento, eu entendo, mas eu não obedeço a ele. Então eu não vou agradar, eu não vou fazer, eu não vou me desculpar, eu não vou agir. Eu começo a me regular somaticamente, emocionalmente, para o meu corpo parar de querer reagir a esse impulso da culpa. E esse é um trabalho que precisa ser feito para trabalhar o que? A ferida de origem, o abandono, a rejeição, a exigência, o não acolhimento. Então, trabalhando tudo isso, de você nomear, identificar, entender, né, validar o sentimento, mas agir de maneira regulada emocionalmente no sentido contrário disso e trabalhar a ferida, a gente começa a criar uma possibilidade de você se resgatar, de você ter novas experiências internas aonde você se permita ser, aonde você se permita viver, aonde você se permita usufruir da sua vida. E é exatamente isso que eu trabalho dentro do processo profundo na tríade da liberdade, para liberar tudo isso que está dentro de você, que é muito grande, é muito traumático. Então a gente precisa de uma abordagem e de um método para reconstruir, para te resgatar desse lugar de sobrevivência que você tá, que essa culpa tóxica te levou a estar. Então, se você tá aqui comigo hoje, eu quero te parabenizar por ter dado esse espaço de ouvir tudo isso, de refletir, porque muitas vezes, quando nós estamos nesse lugar, nós nem nos permitimos questionar
coisas tão profundas como o que eu trouxe para você hoje. Então, se isso fez sentido, se isso ressoou com o que você sente, se você vive a partir desse lugar, se você está sempre acionada com essa sensação de que é tua responsabilidade, eu quero te convidar para você vir fazer uma sessão de análise de conexão para entender aonde estão as tuas feridas, aonde você está tendo os gatilhos e como fazer o caminho junto comigo para eu te ajudar a sair desse lugar aonde você está totalmente desconectada de você, totalmente no piloto automático, na sobrevivência, para você voltar a viver, para você viver com propósito, com realização, com bem-estar. Então, escreve aqui abaixo, resgate-se no vídeo, ou você pode também, ali no link desse vídeo, clicar no link de WhatsApp para pedir essa sessão gratuitamente para a gente conversar e eu te ajudar nessa jornada. E aí, eu te espero também na semana que vem para a gente continuar aqui com o nosso movimento de se reconectar. Um beijo e até a semana que vem.